A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas, Betel Dominical, Sala dos Adultos. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Hoje, lição de número 13, a última lição deste terceiro trimestre do ano de 2025, queremos agradecer a Deus, queremos agradecer também ao bispo Abner Ferreira, que foi o comentarista deste trimestre, também a editora Betel, por nos fornecer um material, tá? Bom, no bom sentido. Fornecer quer dizer que eles que preparam o material, tá bem? Para que tivéssemos um trimestre tão abençoado. Lição de número 13, a última lição do trimestre. Nós agradecemos a Deus, agradecemos a vida de cada um de vocês que esteve conosco. Vamos, então, para o encerramento deste trimestre. Já convidei cada um de vocês para estarem conosco também no quarto e último trimestre do ano de 2025. Já apresentei o material, então vamos para o término deste trimestre. Lição de número 13. Esta lição será ministrada no dia 28 de setembro de 2025 e traz o tema o Filho de Deus e a vida eterna, a eterna promessa da salvação. Tá bem? O texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 26, que está escrito desta maneira: porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. A verdade aplicada: permaneçamos em Cristo, pois somente Ele tem as palavras de vida eterna. Vamos para os 3 objetivos da lição. O primeiro, reconhecer que a vida eterna é mediada por Cristo, o autor da salvação. 2, compreender que não sabemos quando Cristo virá, mas devemos estar atentos. E o terceiro, reiterar que a vida eterna proporciona a entrada do crente na presença de Deus. O motivo de oração é para que alcancemos a vida eterna reservada aos justos. O esboço da lição, nós temos a introdução, nós temos no tópico de número 1, no Filho de Deus está a vida, o tópico de número 2, a vida eterna com Cristo, tópico de número 3, a esperança dos salvos e a conclusão. Então, como sempre fazemos, né, separamos algumas palavras, alguns parágrafos para dar aí sentido, para dar ordem para a nossa análise, para o nosso estudo desta lição. Eu comecei separando, então, do texto a frase a vida eterna, tá bem? Também da verdade aplicada, dos objetivos da lição, que esta vida eterna é mediada por Cristo. Tá bem? E também, dentro dos objetivos, não sabemos quando Cristo virá, e a presença, né? O terceiro objetivo diz que reiterar que a vida eterna proporciona a entrada do crente na presença de Deus. Então, vamos começar a ligar os pontos. Obviamente que a última lição, ela vai nos falar do ponto principal, da mensagem principal. Nós vemos Cristo, né, no Evangelho de João, como está na capa da lição, né, o nosso estudo foi no Evangelho de João. Nós vamos ver Jesus Cristo curando, libertando, nós vamos ver Jesus Cristo trabalhando de diversas formas, de várias maneiras. Mas a ênfase do seu ministério terreno é a salvação da alma do ser humano. Tá bem? Podemos ver Cristo operando de várias formas, de várias maneiras, em vários contextos, mas nós precisamos nos ater a esta realidade. Tudo que Cristo fazia, tudo que Cristo pregava, em todos os lugares onde Cristo estava, a sua mensagem principal é a vida eterna. Obviamente que a vida eterna ela só pode ser dada ou só pode ser transmitida para a nossa vida
por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Para isto veio o Filho de Deus ao mundo, para nos dar a vida, para servir e não para ser servido, para nos dar vida, para nos tirar do caminho de perdição, para perdoar os nossos pecados, para transformar a nossa vida. É aí que nós vemos, então, a questão da mediação. A mediação é como se fosse um juiz, né? Você tem debates, vamos falar de coisas que nós vemos no nosso cotidiano. Existem debates políticos, existem vários representantes, mas tem um mediador, é aquele que controla o tempo, controla a temperatura do debate, ele controla, quer dizer, ele é um mediador, é ele quem controla para que tudo transcorra da melhor maneira possível e o objetivo daquele programa ele alcança. Se você for ver uma luta de boxe, você tem um mediador, que é o juiz. É ele quem vai ver se os golpes estão corretos, se não há nenhum golpe baixo, se não há nenhum tipo de falcatrua, o tempo que pode fazer ao soar o gongo, tanto para terminar, quanto... Ele é o mediador, é ele quem controla. Então, nós vemos aqui na lição que Jesus Cristo, receber a vida eterna, é mediada por Cristo. Mediada quer dizer, é ele quem controla, é ele quem comanda, é ele quem dita as regras, é ele quem dita a forma, a fórmula, é ele quem controla todo esse sistema da salvação. Por isso, Cristo, ele é o mediador. E como mediador, como eu citei aí, vários mediadores de debates, de embates, de combates, vários mediadores, porém, nós nunca, quando olhamos para o ser humano, nós olhamos e notamos uma coisa quase que na maioria das vezes, a parcialidade. É um mediador, é um juiz, mas é parcial. Às vezes puxa um pouco para lá, um pouco para cá, dá uma ajeitadinha aqui, dá uma arrumadinha ali, para quê? Para que aquele que está ou aqueles que estão sendo mediados, aquele que lhes favorece tenha um pouco mais de benefício, né? Às vezes um golpinho errado ele deixa passar, porém, quando olhamos Jesus Cristo, que a vida eterna é mediada, essa mediação ela é imparcial, quer dizer que Jesus Cristo ele vai olhar, ele vai analisar com justiça. Quer dizer, nada vai passar. Quer dizer, não é porque este é este, porque esta é esta, porque aquele é aquele, porque aquilo é aquilo. Não. Tudo será feito conforme a regra do plano de salvação elaborado por Deus, consumado na vida, no sacrifício vicário de Cristo, e aguardamos o seu final, a sua vinda, a sua finalização total, que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando em volta de nosso Senhor Jesus Cristo, nós colocamos aqui que nós não sabemos quando Cristo virá. Veja, nós temos a ideia, a promessa da vida eterna, nós sabemos que todas essas promessas, elas são mediadas por Cristo Jesus, logo, é uma mediação imparcial, e também imparcial será o tempo da sua vinda. Ele não disse nem para um, nem para outro, ele não disse para ninguém, né? Nem para judeus e nem para gentios, nem para os judeus e nem para a igreja, que é de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe. E partindo desta ideia que nós não sabemos quando Cristo virá, o que é que isto faz? O que é que isto ocasiona? Quer dizer, exige de nós uma vigilância muito grande, porque nós não sabemos quando ele virá, né? Jesus Cristo foi a vinda por falsos profetas, falsos pregadores, falsas denominações. Quantas datas já foram dadas para a volta, para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo? Não aconteceu, né? Esperamos, talvez, né? Aqueles que esperaram o bug do milênio, a virada do século, a virada do milênio, que Jesus Cristo voltaria, e foi aquele desespero, não aconteceu nada, tá bem? Quando olhamos para a Bíblia nos diz que quando se disser paz, paz, haverá repentina
destruição. Então, nós não sabemos quando Cristo virá. E isto desperta em nós o quê? Vigilância. O crente, para obter a vida eterna, sabendo que o mediador é imparcial e não sabemos que hora é que ele vai vir, nós precisamos estar em constante vigilância, em constante oração, em constante busca, estar no estado de alerta constante, porque Jesus pode vir daqui a 5 minutos, pode vir agora, e nós devemos estar preparados para isto. E nos lembrarmos que, veja, a vida eterna também, o que ela faz? Ela proporciona a entrada do crente, né? A entrada do crente na presença de Deus. Tá bem? Nós vemos tanto aqui na terra, né? Já vivemos a promessa aqui na terra, e na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos levar para o céu. Então, proporciona a entrada. Veja, a entrada é estar na presença de Deus. Tá? Veja, então nós só vamos entrar na presença de Deus quando Jesus Cristo voltar. Não, nós já estamos na presença de Deus. Então, nós vamos aprender e ver a vida eterna nesses dois, vamos chamar de 2 tempos, o agora e o futuro, tá bem? Estamos na presença de Deus, vivendo o reino de Deus agora, e viveremos o reino de Deus na sua totalidade no futuro. Precisamos aprender isto. Não é porque estamos na terra que podemos viver a nosso bel prazer. Pelo contrário, vivamos hoje como se Cristo viesse e voltasse amanhã. Como se Cristo voltasse amanhã. Esta é a ideia que a Bíblia nos traz, tá bem? Vamos então para o ponto de número 1. O ponto de número 1, ele vai falar: no Filho de Deus está a vida eterna. Mas na introdução da revista, na introdução da lição, veja, eu separei um parágrafo que nos traz esta ideia. Olha, veremos as respostas necessárias por parte do ser humano para desfrutar a vida eterna. Veja, mas como ver resposta por parte do ser humano? Que resposta é esta? É Deus dando resposta ao ser humano, ou é o ser humano respondendo de forma necessária às questões, ou ao convite, ou ao chamamento, né, de Deus para desfrutar? Então, aqui está falando da resposta do ser humano para Deus. Veja, é como se houvesse, ou assim, como existe um convite, um chamado. E para tudo isto, mesmo o convite, os convites, quando recebemos, o que está escrito? Para você garantir, quer dizer, você dar um parecer antes da data, para quê? Para que tudo seja feito da forma mais correta possível, para que não falte e nem sobre. Então, uma resposta ao convite, o chamado também nós precisamos responder. Quando vemos esta frase, então na lição nós veremos a resposta necessária por parte do ser humano. Aqui é o ser humano que vai responder para Deus. Tá? Não olhando agora como um chamado forçado, tá? Um chamado coercitivo, vamos chamar assim, de Deus. Não, mas é um convite. Neste convite, na lição, nós vamos ver quais as respostas necessárias por parte do ser humano para que ele desfrute da vida eterna. Então, veja assim, para que nós desfrutemos da vida eterna, eu preciso responder sabiamente e corretamente a este convite. Veja, ao convite do quê? Da vida eterna, que é o tema da lição que nós temos aqui. Tá? Deixa eu encontrá-la aqui. Que nós temos aqui, o Filho de Deus e a vida eterna, a eterna promessa da salvação. Então, como eu vou responder a este convite? Como eu vou responder a esta promessa de salvação? Então, nós veremos na lição as respostas necessárias por parte do ser humano, quer dizer, como eu vou responder para desfrutar da vida eterna. Quer dizer, se eu responder equivocadamente, erradamente, eu não vou desfrutar da vida eterna. Se a minha resposta também são aquelas respostas de cima de muro, eu também não desfrutarei do quê? Da vida eterna. Então, quer dizer que há somente uma forma
de eu viver, de eu usufruir, de eu desfrutar da vida eterna. Como é? Respondendo coerentemente, dando a resposta necessária e coerente para quê? Para Deus, para que eu possa desfrutar da vida eterna. Tá bem? Então, a resposta aqui é do homem para o convite de Deus. A resposta que eu preciso dar, a resposta que eu preciso fornecer, posso chamar de convite, posso colocar como um chamado para a vida eterna, um convite para a vida eterna. Mas aqui, o que é interessante? Qual é a resposta que eu vou dar? Então, é uma resposta, e é necessário que eu responda, tá? Ser humano responder. Para quê? Se eu responder corretamente, eu desfrutarei da vida eterna. Se eu responder equivocadamente, eu não vou desfrutar da vida eterna. São as duas opções. Respondi corretamente, vida eterna. Se eu responder errado, eu não vou desfrutar da vida eterna. Olhando para o ponto de número 1, tá bem? Para o ponto de número 1, nós estamos aqui. No Filho de Deus está a vida. Tá? O Filho de Deus está a vida. E eu separei este conceito que está na lição. Né? O conceito de vida é relevante. É relevante. Não somente no Evangelho, mas em todos os escritos de João. Eu coloquei aqui, mas também em outros escritos joaninos, quer dizer, de João. Os escritos, nós temos aí a primeira, segunda, terceira epístola de João, nós temos o Evangelho de João, nós temos o Apocalipse que João escreve. Então, nós temos outros escritos. E o conceito, veja, a ideia de vida é tão importante que está em todos. João, ele dá tamanha relevância à questão da vida, que ele transmite este conceito, esta ideia, em todos os seus escritos. Ele não passa batido por esta relevância, por esta importância. Né? E nós vemos aqui, né, os sentidos. Veja, é tão relevante o conceito para João, nos seus escritos, que ele usa os sentidos da palavra no Novo Testamento, conforme o dicionário Vine. A palavra vida é usada como princípio no sentido absoluto, vida como Deus a tem, aquilo que o Pai tem em si mesmo, e em outro sentido a palavra se refere à vida física do ser humano. Então, quando olhamos ao conceito de vida, você vai ter esta ideia em vários sentidos. E é óbvio, quando nós vamos pregar, ensinar, quando nós vamos transmitir a mensagem, que nós entendamos o contexto. Veja, a palavra vida em toda a ideia de vida, ou o conceito de vida, em todos os seus contextos. Tá bem? Para quê? Para que nós não, na hora de ensinar ou de pregar, ou qualquer o uso que nós vamos fazer, o texto esteja de acordo com a ideia do tema. Tá bem? Veja, o tema aqui é a vida eterna. Então, veja que dentro de todos os conceitos que João transmite nos seus escritos, o que nós precisamos hoje? A vida eterna. Quer dizer, a vida na eternidade. A vida que nós teremos depois da morte, a verdadeira vida. Tá? E este conceito ele é muito importante para João. Tanto é que ele não deixa de fora de nenhum dos seus escritos. De nenhum dos seus escritos. Por quê? A vida eterna, obviamente, é a promessa tão aguardada, a esperança tão preciosa, promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando olhamos, então, no ponto de número 1, além de o que eu já disse, eu separei também este parágrafo, esta ideia, sobre a vida. Né? O ponto de número 1 é: no Filho de Deus está a vida. Então, veja, o que as Escrituras revelam sobre a vida, nosso entendimento vai além da existência física. Quer dizer o quê? O que eu quis dizer aqui? Que o que as Escrituras nos revelam, os conceitos ou o conceito da vida eterna, o que acontece? O que as Escrituras revelam sobre a vida, quando nós entendemos o conceito
corretamente, o que acontece conosco? No nosso entendimento, ele vai além, quer dizer, nós começamos a pensar além, conceituar além, entender além do que? Da existência meramente física e da realidade debaixo do sol, que é a mesma coisa. Quando nós entendemos corretamente este conceito de vida, que é tão relevante para João, até o nosso entendimento, a nossa maneira de conceber, a nossa concepção da ideia de vida, ela vai além. Por quê? Quando nós meramente pensamos em vida, nós pensamos na vida terrena, na vida passageira, na vida efêmera, na vida que se vai, na vaidade, tá bem? Quer dizer, e também da realidade debaixo do sol. Quem usou muitas debaixo do sol, a vida debaixo do sol, sempre foi o rei Salomão, né? Então nós vemos que as escrituras, elas expandem o nosso entendimento com relação à vida. Nós passamos de um pensamento meramente vaidoso na questão de que algo que tem um fim se acaba. Não é o pensamento de muitas pessoas. Depois da morte não existe mais nada. Depois da morte acabou tudo. Depois da morte quer dizer... Não, mas quando nós analisamos as escrituras e entendemos o conceito de vida, o nosso entendimento vai além da existência física. Nós já começamos a pensar o quê? Na vida após a morte, na existência da vida após a morte, a vida no além. Quer dizer, no além-túmulo, vamos dizer, a vida eterna. Aqui podemos viver aí 100, 120, 130, podemos ter até uma vida longeva, mas a vida física, ela se vai, porque está escrito que nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos, excetuando aqueles que vão ser arrebatados. Tá bem? Fora isso, só tem duas maneiras de ir. Ou eu vou no arrebatamento, ou eu vou na ressurreição dos santos. Para a ressurreição dos santos, meu corpo tem que descer a campa fria. E eu ir para a campa fria com esta ideia de que as trombetas soarão e eu irei para a presença. Então, veja, nosso entendimento já foi um pouco além da existência física. Em poucos minutinhos, nós já conseguimos dar uma ideia do que está escrito aqui, do que as escrituras revelam sobre a vida. Tá? Quando nós prestamos atenção nisto aqui, na revelação de Deus através da palavra, o nosso entendimento vai além da nossa... Lógico que este além não é além, porque nós somos seres humanos, nosso entendimento é humano, nosso entendimento... Mas o que nos deu o Senhor Deus a revelar através das suas sagradas escrituras, nós entendemos completamente, porque o Senhor nos deu a entender. Existem coisas que ele guardou para si, mas muitas coisas o Senhor revelou para nós, através da palavra, dos seus santos profetas, dos apóstolos, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta revelação de Deus, ela pode ser assimilada por nós. Por quê? Porque Deus nos deu esta condição de nos revelar através do seu Filho e do seu Espírito Santo a sua vontade. Então, o nosso entendimento, ele vai um pouquinho além. Então, ele vai um pouquinho... Aqui, a nossa compreensão de vida, da vida, vai além da existência física e da realidade debaixo do sol. Por quê? Porque as escrituras expandem, ela nos mostra, ela nos revela que além do túmulo, nós temos o quê? A vida eterna, tá bem? Vamos para o ponto de número 2, que diz assim, o efeito do pecado. Então aqui nós vemos o efeito da vida, o efeito das escrituras. Agora nós vamos ver o efeito do pecado. Tá? Então, como estamos falando de vida, por que o nosso entendimento tem que ir além da existência física? Porque a existência física ela foi afetada por causa do pecado. Isto o Senhor já havia dito lá a Adão e Eva, né? Lá no começo, né? Adão e Eva. Então, veja bem, porque vamos ligando os pontos. Por que o nosso entendimento tem que ir além?
Porque o pecado afetou a nossa existência física. E essa existência física, sem a intervenção da vida que é Cristo Jesus, que ele é o mediador, sem a intervenção da vida eterna, este estado aqui, esta vida física, a única direção que ela tem é para baixo, né? Por isso o caminho do sábio é para cima, desviando-se do inferno que está embaixo. Por que então nós precisamos deste entendimento? Porque essa nossa existência física ela está comprometida, tá? Ela está comprometida e só tem um jeito, de esta vida que Paulo diz que se nós vivemos na carne, nós estamos, na realidade nós não vivemos, nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos, só tem uma forma de ela ser transformada. É através da mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que nós vemos no ponto de número 1:3, que diz assim, olha, deixa eu encontrar aqui, o Filho de Deus veio para dar vida. Tá bem? Então, quando falamos de pecado afetando a vida física, nós estamos falando da morte entrando na vida do ser humano, já na vida do primeiro casal. E o comprometimento da vida física de todo ser humano. Todo ser humano. Então, poderíamos parar aqui e perguntar, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a resposta necessária, então, para que eu não vá para baixo, para que eu não vá, que o meu destino não seja o inferno, porque o pecado afetou a minha vida física, como o próprio Deus já disse. Qual é a resposta necessária que eu tenho que dar para desfrutar, para sair da vida, da morte eterna para a vida eterna? Veja, ponto de número 3, no Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós, nós estamos falando da encarnação do Verbo, e está a vida. Está a vida. Vamos responder então. Ele tem a vida e dá a vida. E eu acrescentei, e ele é a vida. Então, a vida está em Cristo, ele tem a vida, e ele dá a vida, e ele é a vida. Então, qual é a resposta que eu preciso, qual é a resposta necessária que eu preciso dar para que, ao invés da morte eterna, eu tenha a vida eterna? Em vez da vida física afetada, como a minha vida física afetada pelo pecado, ela pode ser corrigida. Está aqui. Recebendo o quê? O Filho de Deus, ele se fez carne. Esta é a resposta. Veja, então vamos ver as duas respostas. Primeiro, a resposta de Deus para esta situação. Qual foi? O seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se faz carne e habita entre nós. Quer dizer, é o Deus que se fez homem para habitar entre nós, para nos transmitir a sua mensagem, para ser o nosso sacrifício. Esta é a resposta de Deus para o pecado na vida do homem. Qual é a resposta do homem para Deus por causa do pecado que sua vida está afetada? É saber, veja, é o conceito de vida. Qual é este conceito de vida? A vida nele, né, em Cristo. Está a vida, ele tem a vida e ele dá a vida. Então, qual é a resposta necessária? É sim para a vontade de Deus. Esta é a resposta. É o sim para o presente, para a dádiva, para o dom de Deus que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, não há outra resposta, não tem outro caminho, não existem opções para a salvação, para tirar o homem, né, a vida física do homem afetada pelo pecado. Porque o conceito de vida é quem? É Jesus Cristo. E ele é tão relevante, se você olhar todos os escritos de João, você vai ver que ele não vai ficar um versículo, 2, sem falar de nosso Senhor, da vida em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que ele já começa o seu evangelho dizendo que ele habitou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. E nele está a vida. Ele tem a vida, ele dá a vida, ele é a vida. Mas os homens preferiram o quê? Amar mais as trevas do que a luz. Então, quando nós estamos falando de Cristo, de vida, nós estamos falando de luz, né? Estamos falando
diferente das trevas do pecado. Então, nós temos aqui já uma ideia formada, uma ideia. Qual é a resposta necessária da parte do ser humano? Sim, para o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. É aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Por quê? Porque a sua vida física está afetada pelo pecado. E as Escrituras nos revelam sobre a vida, que é Cristo Jesus. E quanto mais nós recebemos desta revelação, mais o nosso entendimento vai além deste pensamento tacanha de que a vida é isso aqui que nós temos e só isto. Mas não, Deus tem muito mais para nós. Já vivemos uma parte da vida eterna aqui e viveremos toda ela na sua completude na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, no arrebatamento da igreja e também na ressurreição dos santos. Tá? E aí se cumpre a palavra do profeta. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o injusto. Tá bom? Então nós falamos aí no ponto de número 1, que é: no Filho de Deus está a vida. A vida. Tá bem? A vida, obviamente, aqui na Terra experimentamos uma parte da vida eterna e no futuro nós teremos ela toda, como a palavra nos expõe. Tá bem? Então, complementando o que nós estamos falando até agora, tá bem? Um conceito de vida relevante, e quando nós entendemos, né, o que as Escrituras revelam, nosso entendimento vai além desta vida física. Por quê? Porque a vida física está afetada pelo pecado e ela precisa ser transformada pelo Filho de Deus. Por quê? Nele está a vida, ele tem a vida, ele dá a vida e ele é a vida, a verdade. Tá bom? E João continua, ou a lição no ponto de número 2, diz a vida eterna em Cristo. Agora nós voltamos. Tá? Vamos dar continuidade ao que nós estamos analisando, o que nós estamos pensando. Então veja, o conceito de vida é relevante em todos os escritos de João. E eu coloquei no ponto de número 2. João, então, procurou expor a necessidade de receber esta vida e a possibilidade de desfrutar a vida eterna. Então vamos lá. João procurou expor a necessidade de receber esta vida, tá? E a possibilidade, tá, de desfrutar a vida eterna. Então vamos parar, como já vi, vamos parar na primeira parte. Então ele procura expor a necessidade. Veja que o conceito não é somente relevante, mas ele expõe, tá? Ele traz à luz, ele escreve. Em todos os seus escritos, ele escreve. Uma coisa é a ideia estar na mente. A outra é ela ser concretizada. Tá? É ela ser exposta de uma maneira que nós, ao entendermos, nós vamos concretizar estas ideias. É sair de um campo para entrar no outro. E quando procura expor a necessidade de receber esta vida, quer dizer, a necessidade de aceitar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ora, e isto é para todos os seres humanos. Mas isto só vem com o quê? Com o nosso entendimento sendo transformado. É por isso que lá na frente nós vamos ver outros apóstolos falando que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Tá? O nosso culto racional. E o que mais que ele vai falar? Ele vai mais adiante e procurar o quê? Uma transformação do nosso entendimento. Nós precisamos que não nos conformar com este mundo, mas nos transformar. A transformar o quê? Transformar as nossas roupas, os nossos cortes de cabelo, transformar os nossos cortes de barba. Não, nós precisamos transformar primeiro o nosso entendimento, para que experimenteis nosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, santa e perfeita vontade de Deus. Então, João procura expor a necessidade. Quer dizer, ele escreve filhinhos, ele chama a igreja, ele convoca a igreja, ele combate hereges, ele conversa com os discípulos, ele transmite para a igreja
cuja igreja ele é o pastor, ele se preocupa em que as pessoas entendam, pelo menos, o mínimo, tenham um mínimo deste conceito, deste entendimento, que a nossa vida ela vai além. Mas a vida além que nós precisamos entender, esta vida além, ela precisa, ela tem uma necessidade. Qual é a necessidade? De receber esta vida. E que vida é? Quem é a vida? A vida é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vejam bem, João ele vai, eu ia falar paulatinamente, né? Eu ia colocar Paulo também na história, mas ele vai com calma, ele vai com sabedoria, ele vai com amor, explanando esta ideia, ele vai desenvolvendo esta ideia para que a igreja que está sob seu cuidado, para que as igrejas que ouvirão as suas missivas e para nós dos dias de hoje, para que nós o quê? Para que nós entendamos que a vida vai além disso que nós vivemos, vai além disso. Então eles procuram expor esta necessidade, tá bem? E a possibilidade de desfrutar a vida eterna. Quando entendemos a necessidade de receber Jesus Cristo como Salvador, nós temos a possibilidade de desfrutar a vida eterna. Tá bem? Mas esta vida eterna, estas possibilidades, este desfrutar, esta necessidade, ela está baseada numa palavra bem pequenininha, mas que faz a diferença na vida do cristão genuíno. Quando nós olhamos para o ponto de número 2.1, né? Nós falamos aqui na introdução. Agora nós vamos para o ponto de número 2.1, crer em Jesus Cristo. Então nós estamos falando de João expondo esta necessidade, tá? Esta coisa, isto que é vital para nós, que é receber a vida, Jesus Cristo. Com Jesus Cristo nós temos a possibilidade de desfrutar a vida eterna. Mas, irmão Maurício, só no céu? Não, Maria, ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus Cristo está falando de uma ressurreição. Tá? Não tem nada a ver com a vida eterna agora, mas estou falando de vida. Ele vai voltar, ela disse, eu sei, nos últimos dias. Veja o entendimento dela. Então, ela não conseguiria desfrutar, naquele momento, a ideia da ressurreição que Jesus Cristo poderia dar ao irmão dela. Ela não poderia. E nós também não conseguimos desfrutar 100% de algumas promessas, principalmente da promessa da vida eterna, se o nosso entendimento não compreender o conceito correto de vida. Mas para isto, veja, existe uma exigência, está lá. Por que eu disse que é uma palavra muito pequenininha? Olha, ponto 2.1, o que eu disse? Crer em Jesus Cristo. E eu separei outra relevância, outra necessidade, outra importância que João ele coloca constantemente nas suas escrituras e nas suas pregações, que é a fé. Então, a fé é a exigência para a pessoa receber a vida eterna. Ora, por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então, se falamos de exigências, quando olhamos desde o princípio, o plano de salvação, existiram exigências. E existem, desde o princípio. Veja, Adão e Eva pecam. Então, a exigência agora é de um justo padecer pelos injustos, para fazer a roupa dos nossos primeiros pais. Tá bem? Mas nada disso teria efeito se o visível não for coberto pela fé. Porque a fé, ela é o contrário do visível. Tá bem? Se eu vejo, Paulo disse, não é esperança. Mas se eu não vejo, é fé. Por quê? Porque eu estou crendo em algo que eu não vejo. Em algo que eu não vejo. Vamos lá para a vida de Noé. Deus fala para Noé de uma chuva que viria de cima dos céus e de baixo da terra. Quer dizer, num período em que ninguém sabia o que era chuva. Havia um orvalho que regava a terra de madrugada e a terra produzia. Mas um volume de água tão grande, então Noé ele tem que fazer
ele tem que fazer, ele tem que obedecer, ele tem que fazer uma opção. Ou ele atende à exigência de Deus e crê pela fé, ou ele não atende a esta exigência e desacredita daquilo que está fazendo. Possivelmente não teria sobrado ninguém. Mas por 120 anos, cerca de 120 anos, Noé, ele viveu o invisível. Noé, ele viveu o impossível, o inacreditável. Ninguém creu, ninguém, todos, talvez até a sua família, falaram, vamos fazer porque é papai que está falando, vamos fazer porque é o esposo que está falando, mas vamos lá, né? E por cerca de 120 anos, então esta exigência, ela foi observada por Noé, essa exigência. E eles receberam o quê? Depois de mais de 300 dias, até que as águas abaixassem, choveu 40 dias e 40 noites. Mas até a água baixar e tal, eles poderem descer, deu mais de ano dentro da arca. E o que foi que ele recebeu? Vamos tirar a vida, vamos tirar o eterno agora desta ideia? E ele recebeu vida, ele, sua esposa, seus filhos e suas noras. Mas por que eles receberam vida? Porque eles atenderam uma exigência, que era pela fé. Construir uma arca para um tal volume de água, qual nunca se tinha visto. Não se tinha ideia disso. Tá bem? Mas ele creu. Então, veja, João procura expor, vamos para o extremo desta ideia, João insistindo na necessidade de receber a vida. E essa insistência é para que o conceito de vida tão relevante nos seus escritos também se tornasse relevante na vida dos seus ouvintes, na vida da igreja. E nos nossos dias não é diferente. Veja, a fé ainda é a exigência de Deus para recebermos vida. E vida eterna. E vida eterna. Veja, e a fé, meu amigo, a fé, muitas vezes, quem vive pela fé, ou vive, perdão, escorar aqui um pouco, ele vai ser zombado, ele vai ser desacreditado, até mesmo pelos seus. Mas veja, nós estamos acreditando em quem? Nós estamos acreditando na palavra de quem? Nós estamos observando a palavra de quem? Estamos, então, buscando o conceito na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. E acreditando, porque a fé faz com que eu me mova na direção da vontade de Deus. E a direção da vontade de Deus sempre é o oposto da direção da vontade dos homens. Tá? É nadar contra a maré, é remar contra vento, é você ir contra tudo e contra todos, mas permanecer na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e estar com a vida eterna em Cristo Jesus. Se no ponto de número 2.1 é crer, no ponto de número 2.2 é receber a palavra. Tá bem? Receber a palavra. Então eu coloquei aqui, as pessoas dadas ao Senhor como seus discípulos, Jesus Cristo na oração diz, aqueles a quem o Senhor me deu, são caracterizados, essas pessoas que pertencem a Cristo, são caracterizados por terem recebido a palavra que lhes foram entregues. Então, era esta também. Então, primeiro, nós precisamos fé, crer, e segundo, receber a palavra. Mas não menosprezar, desprezar, não é receber aqui de qualquer maneira, mudá-la, transformar, pôr um pouquinho de açúcar, tirar um pouquinho do sal, tirar um pouquinho do limão. Não, é receber a palavra como ela é. Então, todos são caracterizados. Veja, no capítulo 7 de João, nós falamos sobre a questão do Senhor Jesus Cristo lavando os pés dos seus discípulos, quando Pedro disse, então me dá um banho. Não só o pé, mas me lava o corpo todo. Ele disse, vocês não precisam, porque já estão lavados pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, os discípulos de Cristo, os discípulos do Senhor, qual a característica? Primeiro, fé. Segundo, eles creem na palavra, independente se para nós, na nossa humanidade, no nosso pensamento pequeno,
tacanho, pecador, faça sentido ou não. É por isto que vem a fé. Porque muitas vezes nós teremos obrigações, mandamentos na palavra que para nós não vai fazer sentido. Mas olha a característica de um discípulo verdadeiro. Ele recebe a palavra que lhe foi entregue. Ele recebe pela fé, tá? E depois o que ele faz? Vamos emendar com o ponto 2.3. Depois que ele recebeu pela fé, nós vamos para o ponto 2.3. Veja, a relevância de praticar. Então, ele recebe, pela fé ele recebe, ele é caracterizado por ter recebido a palavra, e não somente isto, mas ele aplica no dia a dia. Por quê? Não é suficiente conhecer a palavra de Deus, concordar, ter em mente, se o discípulo não a aplicar no seu dia a dia. Então, qual é a terceira característica? Então, na primeira, nós vemos aqui a exposição de João, né, a sua veemência em expor a necessidade de receber a vida. Esta vida é recebida pela fé, que é uma exigência, e depois os seus discípulos, os discípulos de Cristo, são caracterizados, são conhecidos, são identificados, porque receberam a palavra de Deus, e não somente isto que eles fazem, eles aplicam no seu dia a dia, eles colocam em prática a palavra de Deus. Porque não adianta, veja, não é suficiente conhecer a palavra. Tem gente que é um exímio citador das Sagradas Escrituras, estão de parabéns, eles até concordam com a palavra, né? Eles têm a palavra gravada em mente, eles falam de cor e salteado, mas não aplicam no seu dia a dia. Quer dizer, o seu viver não é coerente com aquilo que ele fala. Porque se nós tão somente termos tudo isto aqui e não colocarmos em prática, de nada nos adiantará. De nada nos adiantará. Veja, se o discípulo não aplicar no dia a dia tudo isto, não é suficiente. É quase, não estou dizendo que é um caso perdido, mas é quase um caso perdido. Para o que serve? Encher uma caixa aí com 500 litros d'água, meio metro cúbico, 1 metro cúbico. Vamos aí encher um tanque com 10 metros cúbicos e se deixar lá juntando poeira, juntando bicho, a água ficando verde e depois você joga fora. Serviu para alguma coisa? Não. Por quê? Porque você não aplicou. Agora, se você tivesse abastecido outros tanques, se você tivesse lavado alguma coisa, se você tivesse regado um jardim, aguado um pomar, se você tivesse lavado, sei lá, a sua residência ou até mantido ela potável para fazer uso diário para matar a sua sede, aí sim teria sentido conhecer, concordar, ter em mente, aí sim teria sentido. Mas se nada disto acontecer, não tem sentido. Se nós não aplicarmos no dia a dia o conhecer a palavra de Deus. Tá bem? Concordar, ter em mente a palavra de Deus. Então nós vimos aqui que João procurou expor esta necessidade. Mas esta necessidade, receber a vida, nós precisamos do quê? De fé. Porque a fé é uma exigência de Deus. 2, somos caracterizados por terem recebido a palavra de Deus. Tá bem? Tanto é que a igreja foi chamada daqueles do caminho, os cristãos depois, e assim sucessivamente. Há algum tempo atrás, algumas dezenas de anos passados, o povo de fora nos chamava de o povo do livro da capa preta, porque nós andávamos constantemente com as Bíblias debaixo do braço. Então, veja, caracterizar é a forma com que as pessoas olham para nós e nos reconhecem. Então, eles vão nos reconhecer pelas nossas características. E a característica aqui é porque eles tinham recebido a palavra de Deus. Mas veja, fé, receber a palavra e não aplicar não é suficiente. Temos que fazer tudo isto, ponto de número 3. Ponto de número 3, nós falamos no 2, crer,
receber a palavra e praticar a palavra, no ponto 2. No ponto 3, nós temos a esperança dos salvos, tá? E a esperança está em tudo isto aqui, que nós falamos do começo. Mas nós podemos falar aqui da vinda de Cristo, é a nossa esperança é sua vinda, o nosso nada vai buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Mas nós não sabemos quando. Então veja, o ponto 3 diz a esperança dos salvos. Novamente nós vemos que o Evangelho de João também aponta alguns aspectos que compõem a realidade futura do discípulo de Cristo. Veja que nós estamos falando de vida até agora, a vida terrena, já olhando para o quê? Para a realidade futura. Para a realidade futura. Porque a realidade futura, a vida eterna, proporciona a entrada do crente na presença de Deus. Então, hoje nós estamos aqui vivendo na terra, já vivendo uma parte do reino de Deus, mas aguardando a totalidade na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho, aqui não está falando das epístolas, mas do Evangelho, 1º, 2º, 3º João, está falando do Evangelho de João. Também pontua alguns aspectos que compõem a realidade do discípulo de Cristo. E nós falamos no ponto de número 3.1. Qual é a primeira? A esperança que impulsiona o discípulo. E que esperança é esta? A viva esperança é o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se o cristão hoje vive como se Cristo não fosse voltar, como se Cristo, ora, o seu cristianismo, a sua vida cristã, não é verdadeira, não é genuína, não é legítima e vai lhe causar uma peça muito grande, uma surpresa até perigosa. Então, nós vemos aqui o primeiro aspecto que compõe a realidade futura do discípulo de Cristo é a esperança no retorno. Jesus já veio e ele vai voltar, vai retornar para nos buscar. Para nos buscar. Essa é a nossa viva esperança. Tá bem? Por isso que, veja, a vida eterna, nós não sabemos quando Cristo vai voltar, mas nós temos esperança que ele vai voltar. E por isso, todos os dias, nós nos mantemos, vigilantes. Por isso que quando Cristo vai falar, ele diz vigiar e orar. Ele não fala orar e vigiar. Nós precisamos vigiar, porque nós não sabemos quando ele vai vir. Nós sabemos, a nossa esperança é que ele volte, quiçá falarmos como disse, se não me engano, Lucas ou Marcos, foi um dos dois, disse o quê? Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Essa é a nossa esperança e a nossa oração. Mas se nós não vivermos vigiando, nós corremos um sério risco de tudo que nós achamos não ser suficiente. Por quê? Porque nós não aplicamos essa esperança no dia a dia. É acordar esperando Jesus e dormir esperando Jesus voltar. Tá bem? Almoçar, levantar, andar, trabalhar, tudo olhando para o céu. Né? Levantai os vossos olhos para cima, para o céu de onde Jesus virá. A figueira mostra que se aproxima. A redenção breve se fará. A redenção. Veja, é tão fácil pregar quando você tem um material excelente, né? A Bíblia e o nosso cantor cristão, a nossa harpa cristã. É muito fácil. Um completa o outro, se bem que a Bíblia é totalmente suficiente. Mas nós temos hinos inspirados por Deus. Então a nossa esperança é a sua vinda. E a vinda de Jesus Cristo nos trará o quê? A vida eterna. E todos os dias nós precisamos vigiar. O primeiro aspecto, então, é a esperança. Qual é o segundo aspecto? Todo aquele que crê
no Filho de Deus e nele permanece, já tem experiência parcial. Essa experiência parcial é isso que eu estou falando. Aqui na Terra, nós já estamos vivendo, tendo a experiência desta vida eterna aqui na Terra. Por isso Paulo disse, vivamos na Terra como se dela não dependêssemos. Nós vivemos na Terra, mas como se dela não dependêssemos. Por quê? Veja, nós cremos no retorno, na redenção, na esperança, na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem acredita, quem desta maneira acredita no Filho de Deus e permanece nele, já tem uma experiência parcial. É por isso que nós cantamos sem nunca ter ido lá, que temos saudade do céu, tenho muita saudade da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo terei quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Veja, esta alegria eu vou ter somente lá. Nós já não temos aqui. Quando nós cantamos pagar, não é necessário a casa que lá hei de ter e meu eternal vestuário. Aí eu lembro que vai ser branco. E eu lembro que o azeite nunca vai faltar sobre a nossa cabeça. Então, veja, nós já parcialmente, Paulo até cita alguma coisa, dizendo assim, nós vemos por espelho, por enigma, não enigma nesse sentido, que lá é outra coisa, mas a ideia de que na Terra nós já podemos participar, nem que seja parcialmente, da glória, da graça, da presença de Deus, do gozo do céu, da maravilha da salvação, da esperança de abrir os nossos olhos nos céus. Então, veja, outra realidade futura é a experiência completa, porque aqui nós temos a parcial, ponto 3.2, que diz assim, a dimensão futura da vida eterna. E no ponto 3, para encerrar, está escrito, estar onde Jesus Cristo está. Então, veja, todos estes aspectos. O primeiro, a esperança que ele vem. Nessa esperança eu já consigo ter uma experiência parcial. Mas daqui uns dias eu vou estar aonde ele está. Por quê? Porque ele vai voltar. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar. Jesus breve regressará. Aí já não será mais uma experiência parcial, nós teremos a experiência total. Jesus breve regressará. Um dia, nós temos outros, um dia Cristo voltará, ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá. Há de ver o Rei Jesus, o povo seu, muito breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando, 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 todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Então nós falamos no ponto de número 3 e tentamos cantar também a esperança dos salvos. Então veja, alguns aspectos que compõem a realidade futura do discípulo. Primeiro, a esperança do retorno, da nossa completa redenção. Segundo, a outra realidade, nós já temos esta experiência parcial aqui na Terra. Já temos uma parte deste gozo, desta alegria, de termos a presença de Deus e saber o que nos aguarda na glória. E a terceira realidade futura é que daqui uns dias, tudo isto que agora nós vemos em parte, nós o veremos face a face. Nós o veremos face a face.
Que maneira gostosa de terminar o trimestre. Nós o veremos face a face. Face a face espero ver. Esqueci a letra. Mas tá bom, gente, cantar, né? Cantamos bastante. No outro trimestre a gente canta mais. Então nós falamos sobre o Filho de Deus e a vida eterna, a eterna promessa da salvação. Tá bom? Vida eterna. Vamos esperar como? Um dia Cristo voltará. Ao ascender, ao subir, o prometeu. Do mesmo modo que subiu, virá, e há de ver o Rei Jesus, o povo seu. É a nossa eterna e bendita esperança, é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, fiquemos todos com a paz do Senhor. Muito obrigado por tudo o que vocês fizeram por nós neste trimestre, e até o próximo trimestre, se Deus assim nos permitir. Amém.